Olá, então vamos fazer a nossa consideração da correção da dissertativa argumentativa, tá certo? Eu selecionei aqui um texto que foi uma nota máxima no Enem, sobre a publicidade infantil em questão no Brasil, que foi a temática de 2014. Essa redação, né, é de Mariana Pereira Pimenta, 17 anos, Rio de Janeiro. Ela fez o Enem em 2014, uma redação linda. Está publicada, está aqui divulgada no nosso blog, tá bem? Para quem quiser lá verificar, está lá. Mas aí eu fiz uma análise da redação dela, né, que está publicada. Nós vamos observar particularidades desse texto, principalmente aspectos argumentativos e a proposta de intervenção, tá bom? Quando nós falamos em uma dissertativa, o que é que nós queremos tratar? Nós queremos tratar de um problema e, posteriormente, a solução do problema, né? Mas como eu vou dizer que isso é um problema? Por que isso é um problema? Né? Como é que eu soluciono esse problema? Quais são os meios para que esse problema seja solucionado? Isso é uma dissertativa, argumentativa, certo? Então, esse texto é um texto muito bom, um texto que pode ser, né, sugerido em qualquer concurso, ou se tratar de um texto que tem um perfil, né, de um texto científico, emprega assim então a linguagem culta da língua, né? O aluno se posiciona então enquanto alguém, um cidadão que sabe falar do problema na sociedade, né? Conhece o problema e é capaz de indicar uma solução, né? Mostrar por meios execuíveis, né? Que aquele problema ele pode ser solucionado, certo? Então vamos ver como é que Mariana iniciou a redação dela. Vamos lembrar o tema, a publicidade infantil em questão no Brasil. Tá? A temática bem delimitada, né, no Brasil, publicidade infantil. Acho uma temática simples e achei muito peculiar, assim, muito interessante, muito bem aplicável à época. Por quê? Porque a publicidade infantil é uma problemática, de fato, já tratada por muitos profissionais, diversas esferas, como psicólogos, né, economistas, várias áreas, inclusive, se posicionaram a respeito desta temática. Então, o aluno que lê, o aluno que procura realmente se informar, ele teria bastante argumento aqui para poder usar nessa dissertação, tá? Como é que Mariana começou o texto dela? Mariana disse assim: produtos e serviços são necessários a qualquer sociedade. Corretíssimo, né? Estamos falando de publicidade e o que é que se publica? O que é que se oferta? Produtos e serviços. Né? Então, essa primeira oração foi bem sintética. Dentre eles estão serviços de plano de saúde, financiamento de moradias, compra de roupas e alimentos, entre outros elementos presentes no âmbito social. A publicidade e a propaganda exercem papel essencial na divulgação desses bens. Observe como ela já chamou a atenção do leitor, né, do avaliador do texto dela, para a temática. Ela disse que os produtos e serviços, eles são necessários a qualquer sociedade, né? Mas, dentre desses serviços necessários, estão, então, a questão da, os elementos presentes no âmbito social, né? Os elementos estão presentes no âmbito social, né? Alguns elementos estão presentes no âmbito social. Então, ela diz que a publicidade e a propaganda exercem papel na divulgação desses bens que estão presentes no âmbito social, certo? Bem, e aí ela diz, no entanto, ou seja, ela começa aqui já a argumentar e apresentar a sua tese. Ela diz, no entanto,
é preciso atenção por parte dos consumidores para analisar e selecionar que tipos de propagandas são fidedignas. E, no caso de publicidade direcionada a crianças e adolescentes, essa medida nem sempre é possível. Então, ela disse que é importante que o consumidor ele analise e selecione as propagandas que são fidedignas, né? Ou seja, que são verdadeiras. Eu realmente preciso disso que está me sendo ofertado? Isso é válido para mim? Né? Eu necessito? Ou eu quero realmente só pelo fato de ter, né? A questão do materialismo em si, de possuir. Aí ela falou claramente, no caso da publicidade direcionada a crianças e adolescentes, essa medida nem sempre é possível. Por quê? Porque eles nem sempre serão capazes, né? Uma criança, por exemplo, ela não vai estar preparada para analisar e selecionar, fazer essa seleção. Né? Então, ela é vítima de uma influência. É isso que ela já levanta aqui, a questão que é levantada. Em seguida, ela diz assim, a questão do primeiro argumento de Mariana. Ela diz, em um primeiro plano, é importante constatar que as crianças não possuem capacidade de analisar os prós e contras da compra de um produto. Foi isso que ela falou logo aqui acima, né? Ela disse que no caso da criança nem sempre é capaz, ela será capaz de analisar os prós e contras. Isso é bom para mim até que sentido, isso é ruim, isso me é desnecessário, né? Até que ponto eu preciso ou não. Então, ela diz, nesse sentido, os elementos persuasivos da propaganda têm grande influência no pensamento dos indivíduos na primeira idade. Olha, muito bem argumentado. Tá vendo? Aqui nós observamos uma argumentação forte de Mariana, porque esse é o posicionamento dela. Né? Ela não disse, eu acredito nisso, né? Para mim é assim. Mas aqui tem a opinião clara dela. Ela disse que esses elementos persuasivos, né? Ou seja, que influenciam, têm um peso grande no pensamento dos indivíduos. E observe como Mariana colocou aqui, né? A questão da primeira idade. Conhecimento, né? Isso aqui é conhecimento de mundo. Veja, para não repetir a questão de infância, né? Infantes, ela colocou o quê? Crianças, ela colocou dos indivíduos da primeira idade, uma excelente retomada, tá? E tem estudiosos da área que falam, né, da primeira idade, segunda idade, primeira infância até segunda infância, é muito pertinente. Ela poderia até citar alguns desses, né? Eu não sei se é Vygotsky que trata dessa questão, não lembro no momento, mas eu acho que é ele. E aí continua diz assim: já que são personagens infantis, brinquedos e músicas conhecidas por ele estimulam uma ideia positiva sobre o mundo ou serviço anunciado, mas não uma análise do mesmo. Observe, viu? Então, a música, ela falou, né? A música, até o brinquedo que eles conhecem, vai estimular uma ideia positiva. Aí, esse produto é bom, eu conheço a música, gosto da música, gosto, né, desse brinquedo, acho interessante essa marca. Então, é bom, eu preciso disso. Então, ela falou, mas não uma análise do mesmo, entende? Então, ela falou da questão da persuasão, da influência que a mídia, né, pode criar, então, para uma criança. A propaganda em si, né? E aí vem a conclusão desse parágrafo inicial argumentativo com Mariana. Ó. Ela disse, infere-se assim, porque todo parágrafo tem que ser iniciado e fechado, né? Então, ela disse, ela começou dizendo aqui que é importante constatar que as crianças não possuem capacidade para analisar os prós e contras, né, de um produto, e ela explicou por que não. Eles podem ser influenciados por fatores, né, que como música, imagens, que os motivam, que os influenciam. Ela disse, infere-se assim que a utilização desses recursos é abusiva. Veja, concluiu essa primeira questão, né? Uma vez que vale-se aqui, eu não sei se ela escreveu assim, mas eu vou consertar, tá? Eu vou colocar aqui a próclise, porque o que pede próclise, né? Me desculpe a interferência na redação original. Ficou perfeito o conteúdo, ficou maravilhoso, é por isso que nós estamos analisando. Uma vez que se vale do fato de a criança ser facilmente induzida e do apego às imagens de caráter infantil, conduzindo apenas o êxito do objetivo da propaganda.
Qual é? Persuadir o possível consumidor. Então, ela falou que é um recurso abusivo, tá vendo? Porque a criança, se ela não é capaz de analisar, ela não tem essa capacidade, então acaba ficando um recurso abusivo, né? Está se valendo, então, de alguém que não tem capacidade ainda de escolher, né? Não tem maturidade ainda de escolher, né? Por não saber realmente definir até quanto isso seria positivo, né, ou negativo. O segundo elemento, o segundo argumento de Mariana, ela diz: além disso, observa-se que as ações do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, são importantes, as ações são importantes, porém insuficientes. Olha, outra problemática. Ela disse que elas são importantes, as ações, mas são insuficientes. Por quê? Já que ela afirmou, ela vai ter que explicar. Aqui entra os argumentos dela, né? Ela disse que o CONAR busca, entre outros aspectos, impedir a veiculação de propagandas enganosas, porém, respeita o uso da persuasão. Bem, se ela respeita o uso da persuasão, então ela não permite propagandas que enganam, mas respeita a persuasão. Então, ou seja, se tem uma boa enganação, se tem um modo de influenciar que não fique tão claro, né? Se for por meios escusos, então pode-se influenciar, pode-se vender aquele bem ou aquele serviço, né? Então, continuando. Aí ela disse, assim, ao longo dos anos, pode-se perceber que o CONAR não considera o apelo infantil abusivo e permitiu a transmissão de propagandas destinadas ao público infantil, já que essas permanecem na mídia. Então, ela termina o parágrafo dizendo: diante desse raciocínio, é possível considerar a resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Veja, viu? O Conselho Nacional citou, veja que argumento, conclusão argumentativa desse parágrafo maravilhosa, né? E, assim, mostra conhecimento de mundo, porque ela citou o CONAR aqui em cima, que é o Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária, e aqui ela está citando o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, quando ela diz: diante desse raciocínio, é possível considerar a resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, válida e necessária, tá vendo? Para a contenção dos abusos propagandísticos evidenciados. Então, ela disse que aqui tinha um problema. E esse problema seria resolvido dessa forma, né? É necessário que se considere a resolução válida e necessária. E no que consiste essa resolução? A contenção dos abusos propagandísticos evidenciados. Então, tem que se fazer isso, né? Porque se eu considero que as propagandas falsas, elas devem ser, então, impedidas. E eu considero que se usar de persuasão, ou seja, de influência, né? Algo que vai influenciar, vai motivar, por meios, talvez, ali escusos, a criança e o adolescente, né? A obter aquele serviço, aquele bem, é permitido. Então, se for escuso, é permitido. Se tiver um bom nível de persuasão, pode permitir. Isso seria mais abusivo ainda, né? Porque está se valendo, então, da imaturidade da criança, né, e do adolescente para poder é, é, usufruir, então, daquele serviço ou daquele bem, né? E aí, como é que ela inicia, então, agora a intervenção? Bem, minha gente, vamos retomar. Antes de dar a intervenção, né, vamos, eh, vamos verificar essa questão aqui da, da tese. Vamos voltar aqui, então, para o... Antes, né, de vermos os detalhes da intervenção, vamos verificar aqui os elementos que Mariana usou, então, como argumentação. Ela falou, né, que é preciso analisar, selecionar se as propagandas são fidedignas, né? E especialmente nas propagandas direcionadas às crianças e os adolescentes.
Daí ela falou que é importante ver que as crianças não têm capacidade de analisar os prós e os contras, elas não podem julgar ainda, né? A primeira infância, ela citou a primeira infância, por exemplo, eles são influenciados por propagandas, não é isso? Então, ela falou que essa utilização desses recursos que influenciam por meio de músicas, de brinquedos, são meios abusivos. Depois ela acrescentou, além disso, né, observe também os termos coesivos, além disso, observa-se que as ações do Conselho Nacional de Autorregulamentação, perdão, o CONAR são importantes, ela diz, mas eles são insuficientes. Então, porque eles são insuficientes, é possível considerar a resolução válida e necessária do CONANDA sobre a contenção dos abusos propagandísticos que são evidenciados. E daí ela chegou à sua intervenção. Ela argumentou bem. Agora ela está na intervenção. A intervenção é uma parte da dissertativa extremamente importante. Extremamente. Por quê? Você apresentou a sua, a sua problemática, você argumentou, né? Isso é um problema. Por que é um problema? Né? O que é que, de onde surge esse problema? Quem é que causa esse problema? Quais são as consequências? Ou talvez eu vou argumentar, isso é um problema pelo motivo tal e o outro também, duas problemáticas, dois argumentos. Né? Fiz aqui uma abordagem, ela fez uma abordagem dos dois órgãos, né? O CONAR e o CONANDA, muito bem. E agora, o que é que ela vai fazer? Obviamente, ela vai ter que retomá-los na sua proposta de intervenção. O texto é um emaranhado de informações que tem que estar bem ligadinho, né? As informações têm que estar bem ligadinhas, todas conectadas, porque senão fica algo vago, o avaliador se perde. Um texto bom é aquele texto que nós lemos do início ao fim e não há falta de coerência. Né? Se o avaliador ele se perde no meio do texto, ele tem que voltar lá para o início várias vezes, né? Ou talvez fique aquele entrave ali, um nexo que não tem sentido, né? Não tem ligação, os conectivos não foram bem utilizados, ou os termos de retomada são falhos, há um problema textual. Então, a intervenção tem que estar muito bem trabalhada e deve retomar a tudo que foi visto no texto, de uma forma sintética, clara e objetiva, trazendo agentes, né, para resolver a problemática. Então, o problema já foi muito citado. Como é que se resolve? Então, no texto, a aluna falou: tendo em vista a realidade abusiva da propaganda infantil, foi muito bem tratada, né? Porque ela falou que é abusiva, porque a criança não é capaz de decidir ainda, ela é influenciada, ela é persuadida. Ela disse, é necessário que o CONAR e o CONANDA, ela falou muito bem lá em cima, trabalhem juntos. Olha aí, veja, esses são os agentes, né? São os agentes. E o que é que eles vão fazer? Eles vão, olha as ações dos agentes. Eles trabalhem juntos, ações, ó. Tá vendo? Certo? Para quê? Para desenvolver meios. Quais são os meios? Providenciar uma análise ainda mais criteriosa dos anúncios publicitários dirigidos à primeira infância. Então, não deixar que essas persuasões passem, né, desapercebidas. A persuasão é boa, né? Nem percebi. Então, passa. Não, não pode. Ela disse que tem que trabalhar junto e que haja um critério, haja uma análise rigorosa, né? Criteriosa, para que anúncios publicitários dirigidos à meia infância sejam bem vistos, bem analisados e não passem. Né? Então, esses são os meios. E para que esses meios? Para que se gerem ações. Quais são ações? A fim de verificar as técnicas de indução utilizadas. Olhem que maravilha. Né? Então, ela citou os agentes, que é o CONAR e o CONANDA, ela citou os meios, por meio de um trabalho conjunto, eles vão criar, então, providências, os meios são esses, providências, né, através de uma análise criteriosa dos anúncios publicitários, para que assim, né, possam se verificar, ó, as técnicas de indução utilizadas. Identificando as técnicas, obviamente elas vão fazer o quê? Retirá-las,
né? Se há técnicas de indução, então todas as induções, as persuasões, né? Ali escusas, né? Ali que estão escondidinhas, elas serão o quê? Retiradas, né? Bem, aí ela falou, ademais, veja aqui um conectivo, né? Uma ligação, ó, né? Maravilhosa. Ela falou dos dois órgãos que ela citou ali, né? Dos dois meios, perdão, os dois agentes, o CONAR, né? E o CONANDA. E depois ela fala aqui, ó, a família. Olha outros agentes, ó, e o sistema educacional brasileiro. Olhe, outros agentes. A família é um. E o sistema educacional brasileiro. Então, ela já citou três agentes aqui, né? Na verdade, os dois conjuntos lá, logo no início, o CONAR e o CONANDA, né? Depois elas que trabalhariam juntos, então consideramos como agente, fariam um trabalho conjunto. Depois ela falou da família e o sistema educacional, que são agentes. E o que é que esses agentes fazem, minha gente? Quais são os meios que eles usarão? Qual é o caminho? Devem proporcionar às crianças uma educação relacionada a questões analíticas e argumentativas. Então, qual é o incentivo aqui? Que as crianças tenham uma educação, obviamente, crítica, né? Que elas saibam fazer uma análise. Obviamente, ela não fará como adulto, mas ela vai estar, uma educação relacionada a questões analíticas. Então, vou analisar, vou pensar, isso é bom para mim ou não é? Por que eu quero esse bem? Por que eu quero esse sapato? Para que eu quero essa roupa? Né? Eu preciso desse serviço? Para que eu quero isso? Até quanto isso me serve? Né? Então, analíticas e argumentativas. Isso é analisar e argumentar, certo? E daí geraria o quê? Ações. Quais são ações? Para que na adolescência, já na adolescência, possam distinguir de maneira cautelosa as intenções dos órgãos publicitários e a validez das propagandas. Veja que bem argumentado. Tem os órgãos ali, o CONAR e o CONANDA, que vão trabalhar juntos, né? Vão ter esse cuidado, né? Que foram criados realmente para isso, para cuidar. Então, desses meios, né, de propagandas, eles precisam cuidar da, da criança e do adolescente, né? Como nós vimos aqui, ó. O CONAR é o órgão, é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. Aqui, ele tem a função de autorregulamentar toda publicidade. Não é um voltado para a criança, é para as propagandas, né? Mas o CONAR, como ele cita aqui, ó, o CONAR, perdão, né? Ele tem a intenção de impedir, ele tem entre outros aspectos, o interesse de impedir a veiculação de propagandas danosas. Mas o CONANDA, ele trata aqui, né, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, ela citou aqui, né, os dois como agentes conjuntos, não é isso? Com um propósito de analisar mais criteriosamente. Mas a família e o sistema educacional têm um papel importante. Por quê? Eles vão proporcionar uma educação, os meios aqui, ó, vão proporcionar uma educação analítica, argumentativa, uma de qualidade, que a criança possa entender, possa tomar decisões, né, distinguir, então, de maneira cautelosa, as intenções dos órgãos publicitários, né? E, dessa forma, nós teremos, então, os efeitos. O que nós queremos em relação ao tema? Dessa forma, será possível conter os abusos e estabelecer justiça nesse contexto. Veja que final maravilhoso, né? Então, um aluno, um candidato, ele tem que ter essa preocupação, né? Ele tem que ter essa preocupação em relação ao seu texto dissertativo, tá bom? Eu tenho um problema lá, eu tenho a influência da propaganda, né, no âmbito infantil, né? A criança, como a propaganda influencia a criança e o adolescente. E qual é a solução? O que é que o que é que nós queremos fazer? Nós queremos conter os abusos. Nós queremos exercer, então, estabelecer uma justiça nesse conceito, nesse contexto. E como nós fazemos? Nós fazemos por meio do CONAR, do CONAN, da família, o sistema educacional, todos ali salvaguardando os direitos da criança e do adolescente, né? Um por analisar a propaganda, por verificar os meios persuasivos, né?
identificar, então, até quanto uma criança pode ser influenciada, persuadida. A família vai cuidar, né, dos seus filhos, das suas crianças, melhor dizendo, dando uma educação de qualidade e a escola, o sistema educacional também, né? Então, é uma educação em conjunto, né? É uma educação que vai refletir, obviamente, na condição de escolha da criança e do adolescente, para que ela se torne, então, um adulto também com boas escolhas, que possa escolher de forma coerente. Mas, desde já, que é a nossa temática, né? Desde a tenra infância, então, desde já, que a família trabalhe junto com os filhos, né, de forma direta e indiretamente, conscientizando sobre essa necessidade do que é que o que é que ela precisa, o que é que ela pode ter, né? O que fará bem ter, o que ela pode passar sem ter, né? Até quando aquilo lhe é vital. Então, a publicidade infantil em questão no Brasil é um texto, uma temática excelente, né? Foi muito bem trabalhado em 2014 por vários alunos. Eu vi várias notas excelentes, notas maravilhosas, né? Escolhi essa porque achei muito bem argumentada. Como eu falei, ela está exposta, né? Para quem quiser verificar nesse site que está logo aí abaixo. Porém, essa análise que nós fizemos, essa análise aqui, ela foi feita por mim para vocês, né? De pedaços aqui, trechos da dissertativa que mostram, obviamente, a relevância de uma boa tese, de argumentos, né? A conclusão de cada parágrafo, em seu parágrafo argumentativo, né? Pelo menos 2 parágrafos argumentativos, e não esquecer de uma boa intervenção, tá bom? Olha aqui, não esqueça dessas questões na intervenção. Não esqueça os agentes, os meios que serão usados para resolver os problemas, as ações, né, que estão associadas, obviamente, aos meios, e a, os efeitos, que é o que nós queremos, né, ou o efeito final relacionado ao tema, tá bom? Então, eu espero que tenha sido esclarecedor essa análise, né, tenha sido esclarecedora. Essa dissertativa, realmente, como eu falei, é pertinente, né, foi muito bem elaborada e que possamos trabalhar dessa maneira, né, que possamos realmente entender as particularidades e colocar em prática nas nossas dissertativas, tá bem? Um beijão.